E aí, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre leis de Newton. Agora nós vamos falar um pouquinho das aplicações, né, das leis de Newton. Então, vamos fazer vários exemplos com as leis de Newton. Então, só recapitulando aqui, né, a primeira lei de Newton, ela traz para a gente que a resultante das forças que atuam sobre um corpo, né, um objeto, ou aqui uma partícula no caso, sendo igual a zero, nós temos que esse objeto ele estará com velocidade igual a constante. Quando falamos de constante, não tem como se fazer aqui, deixa eu escrever, igual a uma constante. Né? Quando falamos de velocidade constante, podemos falar que essa constante ela pode ser igual a zero. Né? Então, esse vetor velocidade pode ser um vetor nulo. Tá joia? Ou um vetor com um número qualquer, né, constante, maior que zero. Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo fala o seguinte: imagina uma ginasta, né, ela tem uma massa de 50 kg, então a massa da ginasta igual a 50 kg, e ela está começando a subir em uma corda presa no teto do ginásio. Então tem uma corda, né? Então aqui vamos representar o teto do ginásio, e aqui tem a corda e a ginasta, né? Tem os braços dela aqui. Deixa eu ver, eu não sei se vai ficar muito bom. Aqui o corpo dela, a cabeça, né? E as pernas. Tá. E ela está começando a subir, né, a corda. Primeira pergunta é: qual é o peso da ginasta? Né, o peso, então vamos definir nosso sistema de coordenadas. Vou falar que o sistema de coordenadas é positivo, y para cima. Então já nós temos a aceleração da gravidade para baixo. Então a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Substituindo os valores numéricos, a força peso será a massa da ginasta, 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo quadrado, na direção J, negativa, né, de acordo com o sistema que a gente escolheu, que o y é positivo para cima. Então o peso da ginasta será igual a menos 50 vezes 9,8, acho que vai dar 490. Então menos 490 na direção J e a unidade em newtons. Então esse é o peso da ginasta. Tá joia? Respondendo a primeira questão. A segunda: qual a força a corda exerce sobre ela? Então, ela está começando a subir, não fala que ela sobe acelerada, vamos supor que ela está subindo com velocidade constante, tá certo? Então, vou desenhar aqui a ginasta, tá certo? Essa ginasta, como esse quadradinho aqui, tem a força peso para baixo, apontando para baixo, a corda exerce sobre ela uma força para elevar o corpo dela, que eu vou chamar de tração. Essa tração aponta para cima, a tração, se ela sobe com velocidade constante, nós temos a primeira lei de Newton, resultante das forças na direção y igual a zero, ou seja, a tração menos o peso é igual a zero, ou seja, o módulo da tração é igual ao módulo do peso. Então, a tração ela vai ser igual ao módulo, né, desse vetor peso, que é igual a 490 joules. Então, joules não, desculpa, newtons. Aqui tinha a direção J, que são newtons. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Então, newtons. Dando sequência, vou pegar o mouse que fica mais fácil. Dando sequência, qual é a tensão na extremidade superior da corda? Considere que a massa da corda em si é desprezível. Então, a gente está considerando a massa da corda desprezível,
tá certo? Então não tem, a gente não está contando a tensão na extremidade superior da corda. A tensão aqui, né, apontando para baixo. É o mesmo valor, tá? Como ela aponta para baixo, assim como a força-peso está apontando para baixo, a tensão na extremidade superior vai ser exatamente o valor da força-peso. Tá? Vetorialmente negativo, do mesmo jeito. Porque a corda é desprezível nesse sistema. Um outro exemplo fala o seguinte: o motor de automóvel com peso P, então é um exercício mais literal, o peso do automóvel é P, do motor, tá certo? Está suspenso por uma corrente que está ligado por um anel O. Tá? Então, esse anel O. As duas outras extremidades, as duas outras correntes, uma delas amarrada ao teto e a outra presa na parede, ache as tensões nas três correntes em função do peso P e despreze o peso das correntes e do anel. Então, eu posso desprezar. Pessoal, isso aqui está errado. Isso aqui é um exemplo do livro-texto, tá? Do Sears, Young e Friedman, 2009, 2008, tá joia? É um exemplo do livro-texto, então essa figura é do livro-texto que vocês estão usando, que eu estou tendo na disciplina. Então aqui tem o peso P para baixo, tá joia? Vamos adotar o sistema de coordenadas aqui. Y positivo para cima, X positivo para cá, tá? A gente pode adotar qualquer sistema, só que tem que adotar esse sistema para todas as cordas aqui. Então aqui em cima do motor, então no motor, o que eu tenho? Resultante das forças, então está apenas na direção Y, resultante nas forças na direção Y vai ser igual a zero, o motor está parado, né? Quais forças que a gente tem? A gente tem a tração 1, né, igual, não, desculpa, menos, né, apontando para baixo, o peso igual a zero. Então eu tenho que o módulo, né, da tração 1 é igual ao módulo do peso. Então já determinei aqui a tração 1, que está aqui apontando para cima. Tá? Agora a gente vai para outras trações. Né? Eu vou para a tração 3, que é uma tração que está aqui, ó, certo? Então ela tem uma componente na direção X, T3 na direção X, e tem uma componente na direção Y, T3 na direção Y. Como aqui vale 60 graus, aqui também vale 60 graus. Tá? Então T3 na direção X vai ser o módulo de T3 vezes o cosseno de θ. E T3y vai ser o módulo de T3 vezes o seno, né, de θ, não, de 60 graus. 60 graus e aqui também 60 graus. Já. Pois bem, se eu olhar aqui nesse sistema, então eu vou pensar no anel. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Eu vou redesenhar esse anel aqui. Então eu tenho o anel. Tá? Para baixo eu tenho T1, que eu já conheço o módulo. Para a esquerda eu tenho, acho que é T2. Isso, T2. Para a direita eu tenho T3x. E para cima, T3y. Então, se pegar aqui no anel, né? No anel. Dois izinhos aqui. Vírgula. Na direção Y. Por que eu peguei a direção Y? Porque eu já conheço o T1, que ele é igual, o módulo dele é igual ao próprio peso. Então fica fácil. Então eu tenho que a resultante das forças na direção Y vai ser igual a zero, mas quais forças são essas? T2y, T3y, que é T3 seno de 60, menos T1 é igual a zero. Então eu sei que T3 seno de 60
vai ser igual a T1, e T1 é igual ao próprio P, né, o módulo de T1. Então, T3 vai ser igual a P dividido por seno de 60. Então, seno de 60 é 1 dividido por seno de 60. Vai dar 1,15. Então, esse é 1,15 P. Tá joia? Agora, na direção X, o que a gente tem? Agora eu conheço T3, que é 1,15 P, então eu tenho que resultante das forças na direção X é igual a zero. Quais forças que eu tenho? Eu tenho T3x para o lado positivo, que eu escolhi, menos T2 igual a zero. T3 vale 1,15 P, né? Como está na direção X, é vezes o cosseno de 60, menos T2 é igual a zero, passando o T2 para o outro lado, T2 é igual a cosseno de 60 dá 0,5 vezes 1,15 dá 0,58 aproximadamente. Então dá 0,58 vezes o peso P. Então tá aí, está determinado. P1 vale o próprio P. Tá joia? T2 vale 0,58 vezes o P. Então 58% do peso P. E T3 vale 1,15 vezes o valor de P. Então, dando sequência, a segunda lei de Newton. Relembrando, a segunda lei de Newton fala o seguinte, que resultante das forças é diretamente proporcional à aceleração. Existe uma constante de proporcionalidade que é a massa inercial. Então, resultante das forças é massa vezes aceleração. É uma grandeza vetorial, eu posso decompor ela, né, na direção x, Fx é massa vezes aceleração na direção x. A resultante das forças na direção y é massa vezes aceleração na direção y. E a resultante das forças na direção z é massa vezes aceleração na direção z. Então, dando sequência, vamos fazer um exemplo. O exemplo também do livro texto fala o seguinte: um barco projetado para deslizar no gelo está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Atrito igual a zero, sopra um vento de modo que 4 segundos após, então o intervalo de tempo igual a 4 segundos, o barco atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, a velocidade final é igual a 6,0 metros por segundo. Então, o barco, para projetar para deslizar no gelo, está em repouso, velocidade inicial igual a zero, né? E aí sopra sobre ele um vento durante 4 segundos e ele acelera e ganha velocidade. Vamos supor que ele está aqui ao longo do eixo X, tá certo? Então está aqui meu barco em repouso com a vela dele e aí sopra sobre ele um vento, né? E vai dar velocidade para esse barco. Eu vou falar aqui que é na direção X para ficar mais fácil. Ele quer saber qual é a força horizontal constante que o vento exerce sobre o barco, sabendo que a massa do barco, mais do velejador, é de 200 kg. Massa igual a 200 kg. Então, primeiro eu preciso descobrir qual que é a aceleração, porque eu sei que o módulo da força, né, é igual a massa vezes o módulo do vetor aceleração. Eu preciso descobrir a aceleração, a massa eu já tenho, para achar o módulo dessa força. Essa força é horizontal, então ela vai estar na direção x. Vamos achar essa aceleração. Eu tenho uma expressão que é Vx igual a V0x mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. Vx aqui é 6 metros por segundo, V0 é 0, mais aceleração vezes o tempo, que é de 4 segundos. Então, eu tenho que a aceleração vai ser igual a 6 dividido por 4, que vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Eu sei que força, essa força vai estar na direção x, tá? Então, eu posso escrever que a minha força, o vetor força, vai ser a massa, que é 200, vezes a aceleração 0,5 newtons na direção x positiva, tá? De acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi. Então, essa força, que vai ter componente apenas na direção x, vai ser igual a 200 vezes 1,5 dá 300, na direção y, em newtons. Dando sequência, vamos fazer outro exemplo. Supondo que a força de atrito horizontal constante de 100 newtons, uma força de atrito horizontal constante igual a 100 newtons, opondo-se ao movimento do barco, né, do exemplo anterior. Qual é agora a força constante que o vento deve aplicar sobre o barco para provocar a mesma aceleração? A aceleração na direção x, né, então vou apagar aqui, igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado na direção y. Então, vamos representar aqui o nosso barco. Então, tem o barco, e aí eu tenho as velas aqui, tenho a força do vento, que eu vou chamar de Fv, e tenho uma força de atrito para trás aqui. Tá certo? Eu tenho que, na direção x, eu aplico a segunda lei de Newton, resultante das forças. Na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Então, quais forças que eu tenho? Eu tenho a favor do movimento do barco a força do vento, contra o movimento do barco a força de atrito. Isso vai ser a massa do barco vezes a aceleração na direção x. A força do vento é a que eu quero descobrir, né? Menos essa força de atrito que é de 100 newtons. Isso é a massa do barco, eu acho que é 200. 200 vezes a aceleração, que é 1,5. Então, a força do vento vai ser igual a 100, positivo, eu passo para o lado igual ao positivo, mais 300. A força do vento, ela vai ter que ser igual a 400 newtons. Né? Na forma vetorial, ela está na direção x, então ela será 400, de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi, x é positivo para cá, então é 400 na direção y, newtons. Tá joia? Então, dando sequência, um outro exemplo. Agora, o exemplo de um elevador. Então, um elevador de carga possui uma massa igual a 8.000 quilos. A massa do elevador, 8.000 quilogramas. O elevador está inicialmente descendo, com velocidade igual a 10 metros por segundo. Velocidade inicial na direção y igual a 10,0 metros por segundo. A seguir, ele atinge o repouso em uma distância, então ele percorre uma altura ΔY igual a 25 metros, e ele chega a uma velocidade y final igual a zero. Ache a tensão no cabo de suporte enquanto o elevador está diminuindo a velocidade. Deixa eu ver se eu tenho mais uma folha aqui. Eu tenho, para eu poder usar ela. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o cabo, o meu elevador. Esse elevador, ele tem a força-peso apontando para baixo, né, o peso dele. Tem a tração apontando para cima. Não se fala em nenhum atrito, tá joia? Aqui eu preciso escolher um sistema de coordenadas. Eu posso escolher, por exemplo, como ele está descendo, eu vou escolher velocidade positiva para baixo. Tá? Então, vou escolher o y positivo para baixo. Então, ele está descendo com velocidade inicial y, e a aceleração da gravidade também está apontando para baixo. Todo mundo positivo para baixo. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar qual que é, né, essa aceleração do elevador
enquanto ele está sendo desacelerado. Então vamos lá. Eu posso obter isso por essa equação aqui. Eu sei que a velocidade y final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento em y. Essa velocidade final eu sei que é zero, né? Isso vai ser a velocidade inicial 10 ao quadrado vai dar 100, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que são 25 metros. 25 metros. Então, isso aqui dá 50. A aceleração vai ser igual a menos 100 por 50, 2,0 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora, vamos fazer aqui o nosso sistema. Eu sei que apontando para cima, né, no meu sistema de coordenadas, apontando para cima, né, e eu escolhi positivo y para baixo. Então, contra o meu movimento, eu tenho a tração. Então, aplicando, né, a segunda lei de Newton na direção y, igual a massa vezes aceleração. Então, aplicando a segunda lei de Newton na direção y. Então, nós temos resultante das forças na direção y é massa vezes aceleração na direção y. Quais forças que eu tenho atuando na direção y? De acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi. Né? Opa, peraí que eu fiz alguma coisa estranha. Ah, não. Eu fui para outra apresentação. Então, vou reescrever aqui. Ó. Então, aplicando a segunda lei de Newton na direção y. Lembrando que essa aceleração aqui é na direção y. O que nós temos? Resultante das forças na direção y igual a massa vezes aceleração na direção y. Voltando aqui, eu escolhi aqui o y positivo para baixo. Então, quem que é a favor do y? O peso. Então, o peso é positivo. Então, tem o peso. E contra o y a tração. Isso vai ser a massa do elevador vezes a aceleração da direção y que a gente calculou ali em cima. Então, nós temos que peso pode ser escrito como massa do elevador vezes a aceleração da gravidade, tá certo? Menos a tração. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que... Eu posso passar todo mundo que tem massa para o lado de cá e a tração para o outro lado. Então, vou ficar com massa, vai ficar G. Aqui G está positivo, A está positivo e passa negativo, AY, menos AY. Isso aqui vai ser igual a T. Né? Eu coloquei aqui a massa em evidência. Substituindo os valores numéricos, a massa é de 8.000 kg. Então, 8.000. A aceleração da gravidade está apontando para baixo, meu y está apontando para baixo, é 9,8, positivo, metros por segundo ao quadrado, menos a aceleração da direção y, que é menos 2. Então, menos 2. Então, vou mudar esse parênteses aqui. Isso aqui vai ser menos 2. Fechando aqui, isso aqui é igual a tração. Então, a tração vai ser igual a 8.000 vezes 9,8 menos 2. Então, mais 2. Que vai dar 11,8. 9,8 mais 2, 11,8. Vezes 11,8. Então, a tração vai ser igual, isso vezes 8.000. Né? 11,8 vezes 8.000 vai ser igual a 94,4 mil.
Vou colocar em notação científica, vezes 10 elevado à terceira newtons. Tá certo? Então, se o elevador estivesse descendo com velocidade constante, seria o 8.000 vezes o 9,8. 8.000 vezes, então, 8.000 vezes o 9,8. Então, a corda estaria puxando 78.400 kg. Como o elevador está freando, né, uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ele vai subir, né, de 78. Então, 78.400, ele vai subir para 94.400 newtons a tensão na corda. Então, quando esse elevador for projetado, né, tem que pensar em qual que vai ser a desaceleração, né, dos motores para que esse cabo aguente. Outro exemplo, né, uma garota de massa igual a 50 kg, então a massa da garota igual a 50 kg, está sob uma balança dentro do elevador, né, do exemplo anterior. Qual que é a leitura da balança? Então, a gente sabe que a aceleração na direção y é igual a menos 2,0 metros por segundo ao quadrado, né? Nós sabemos, então, tá a moça aqui, né, em cima da balança, tá já? Então tá a balança e tá a moça aqui em cima da balança. Essa moça, ela tem um peso P para baixo, que a gente quer... não. A moça tem um peso P, a balança reage com uma reação normal, tá certo? Nós queremos descobrir qual que é essa reação normal, que é o que está sendo medido na balança. E esse sistema, ele está sendo desacelerado com uma aceleração na direção y, tá certo? E nós consideramos tudo positivo para baixo, né? G positivo para baixo. E o y também positivo para baixo. Então, o que nós temos? Resultante das forças na direção y vai ser igual a zero, tá certo? Quais forças nós temos? A força peso positiva para baixo, menos a normal para cima. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y, que nós sabemos ali em cima. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade, menos a normal. Isso é massa vezes a aceleração na direção y. Fazendo aqui no lado, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou passar a normal para o lado de cá e a aceleração na direção y para o outro lado. Então, eu tenho que a normal, que é o que eu estou medindo, vou colocar massa em evidência, vai ser G menos A na direção y. Só que o A aqui é negativo, então vai ser uma dupla negativa, vai dar positivo. Então, a normal vai ser igual a 50, que é a massa da moça, vezes 9,8 menos 2, que vai ser mais 2. Então, a normal será igual, que é o peso que vai ser medida da moça, 50 vezes 11,8, que será igual a 590 newtons. Então, a balança vai medir 590 newtons. E quantos que a balança mediria se a moça estivesse em repouso? Seria 50 vezes 9,8, que daria 490 newtons. Daria um peso um pouco, 100 quilos, 100 newtons, né, menor. Um outro exemplo, né, esse exemplo também é um exemplo do livro-texto, tá? Essa figura foi retirada do livro-texto. Fala o seguinte: um cavaleiro de massa M1, que é esse cavaleiro aqui, ele desliza sobre um trilho de ar horizontal sem atrito em um laboratório de física. Ele está ligado a um peso de laboratório de massa M2, que é esse daqui, por meio de um fio leve, flexível e não deformável, que passa por uma pequena polia sem atrito. Né? Sem atrito, nessa situação aqui a gente vai desprezar essa polia. Calcule a aceleração de cada corpo e a tensão no fio.
Então aqui eu preciso escolher um sistema de coordenadas. Eu vou falar assim, ó, que para esse cavaleiro aqui, a direção x é positiva para cá, tá certo? E a direção y é positiva para cá. Tá ok? Para esse cavaleiro aqui, eu tenho uma polia que a única função dela é mudar a direção do fio. Tá? Eu vou falar que o y é positivo para cá. Tá joia? Essa direção e sentido eu tenho que escolher sempre. Eu acredito que esse sistema ele vai se deslocar nessa direção aqui. Ó, tá? Então eu tenho que escolher sempre o sentido positivo de deslocamento que eu acho. Se der a resposta negativa, quer dizer que eu escolhi o sentido errado. Mas a resposta está certa, não tem problema. Então o que eu tenho aqui? Para o corpo de massa M2, eu tenho aqui o peso 2 puxando para baixo. Contra esse deslocamento, eu tenho uma tração T aqui. Certo? Como essa polia é desprezível, né, eu tenho uma tração que puxa esse corpo para frente, que eu vou chamar de T'. Tá joia? Mas o módulo de T é igual ao módulo de T', porque essa polia é desprezível. Tá? Se a polia fosse considerada, tivesse massa, dimensão, nós teríamos que calcular essa tração, seria diferente. Mas aqui a polia é desprezível. Além disso, eu tenho o peso desse cavaleiro, né, P1, e tem a normal do ar aqui, né, do colchão de ar, sobre o cavaleiro. Tá joia? Então, vamos para cada corpo. Então, para a massa M2, né, nós temos que resultante das forças na direção y, aplicando lá a segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração na direção y. Quais forças que eu tenho? A favor do movimento, o peso, 2, né, deixa eu ver aqui, é 2 mesmo. Então, isso aqui é massa 2. Peso 2 menos a tração vai ser igual a massa 2 vezes a aceleração na direção y. E para a massa 1, né, para a massa M1. Né? Pois bem, na direção y, nós não temos movimento. Então, nós temos que aplicar a primeira lei de Newton. Resultante das forças na direção y é igual a massa M1. Não, desculpa, é igual a zero. Primeira lei. Quais forças que estão atuando? Eu tenho o peso 1 para baixo, a normal para cima, menos o peso 1 para baixo, isso é igual a zero. Então, disso aqui eu tiro que o módulo da normal é igual ao módulo do peso, 1. Beleza. E na direção x? Então, seguindo aqui para esse M1, na direção x. Então, o que nós temos? Na direção x, nós teremos deslocamento, então, aí acelerado, porque tem uma força puxando. Então, vale a segunda lei. Então, o resultante das forças na direção x, isso é massa vezes aceleração na direção x. Quais forças estão atuando? Só a tração. Tração é a massa 1 vezes a aceleração na direção x. Vamos pegar essas duas equações aqui, ó. Essa equação, tá? E esta equação aqui. Tá joia? Como a polia ela muda de direção, eu vou chamar essa aceleração na direção y e aceleração na direção x, elas vão ser iguais, né? Porque um corpo está preso no outro, a corda está esticada, a polia é desprezível. Então essas acelerações serão iguais, eu vou chamá-las de A. Então eu vou escrever um sisteminha aqui, eu vou copiar essa equação daqui de cima, P2 menos T vai ser a massa 2 vezes A, tá? No lugar de AY, e vou copiar essa equação da direita aqui. Então eu tenho que tração vai ser igual a M1 vezes A. Então eu tenho um sisteminha de duas equações, né, e duas incógnitas. Eu posso somar isso aqui, e eu vou cortar T com T, T positivo com T negativo. P2 vai ser igual a M1 mais M2
né, vezes a aceleração A. P2 eu posso escrever como M2 vezes G, isso é M1 mais M2 vezes A, e disso aqui eu tiro que A vai ser igual a M2 dividido por M1 mais M2 vezes G. O exercício não traz valores, então a resposta, a aceleração, vai ficar desse jeito. As duas trações são iguais, porque a polia é desprezível. Então, eu posso pegar qualquer uma das equações, né? Vou pegar a equação de baixo. Tração vai ser M1 vezes A. Substituindo a aceleração aqui, então eu tenho que tração vai ser igual a M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2 vezes A. Então, esses são os valores, né, que são iguais da tração. Tanto a tração que está na horizontal aqui, né, que eu chamei de T', quanto a tração que está na vertical aqui, que eu chamei de T. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de força de atrito, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente está com duas superfícies em contato, então tem uma superfície aqui e a superfície, por exemplo, de um caixote. E nós exercemos uma força aqui para tirar esse caixote dessa superfície, começar a dar movimento, vai existir interações aqui elétricas, né, entre os átomos da extremidade do caixote com os átomos da superfície do solo, que aí você vai começar a arrancar elétrons aqui, a quebrar interações das duas superfícies, e isso vai gerar uma força em oposição a esse movimento que a gente vai chamar de força de atrito. Tá joia? Então, quando o objeto ele ainda está parado, nós vamos chamar esse atrito de estático, né? Então, nós vamos aplicando força, até que a gente consegue romper essa interação entre a superfície e o corpo começa a se mover. Essa é a força de atrito estática. Ela sempre é menor ou igual, isso é empírico, tá joia? Ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, aqui sobre o sistema tem o peso, tá joia? Tem a força normal. Então, o módulo dessa força de atrito estático, ele é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Menor, né? Sempre menor do que esse valor. Passou desse valor, você quebra isso aqui e começa o movimento. Quando você inicia o movimento, ainda vai existir um atrito entre as duas superfícies, mas esse atrito ele chama agora de atrito cinético. E ele não é menor ou igual, mas sim igual agora ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal, né? Agora, esse coeficiente de atrito cinético sempre é menor do que o estático, então essa força de atrito cinética sempre é menor do que a estática, e aí esse é o atrito quando se tem movimento, tá joia? Então, quando você rompe essa parte estática e inicia o movimento, você migra, né, do atrito estático para o cinético. Tá joia? Então, vamos fazer um novo exemplo. Você está tentando mover um engradado, né? E esse engradado ele pesa 500 newtons. Então, a força-peso tem módulo igual a 500 newtons sobre um piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força horizontal igual a 230 newtons. Então, para iniciar o movimento, quer dizer que é estático, né? Você ainda não começou o movimento. 230 newtons. Depois da quebra, desculpa, uma força estática. Depois da quebra de vinco, inicia-se o movimento. E você necessita de uma força cinética, né, vou chamar de FC, igual a 200 newtons para manter o movimento, com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito estático e qual é o coeficiente de atrito cinético? Então, nós podemos representar aqui o nosso engradado, tá certo? Ele tem peso, tem a normal, tem a força de atrito, aqui é um F minúsculo, que ora vai ser estático, ora vai ser cinético,
e tem a força que você está aplicando, né? Que ora ela é estática e ora ela é cinética. Eu posso escolher um sistema de coordenadas aqui, vou falar que y é positivo para cima, x é positivo para cá, e aí vamos aplicar, né? Aplicando a primeira lei de Newton, na direção y. O que nós temos? Resultante das forças na direção y vai ser igual a zero. Quais forças nós temos aqui na direção y? Do lado positivo, a normal, né, de acordo com o sistema de coordenadas, e no sentido negativo, peso. Isso é igual a zero, então o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Beleza. Então agora nós sabemos a normal. Nós sabemos que a força de atrito estática ela é sempre menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá certo? Então a força de atrito estático vai ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes o valor da normal, que é o próprio peso, 500 newtons. Mas aí como que eu acho essa força de atrito estática? É o seguinte, tem o engradado, né, ela está aqui para trás, que é a força de atrito estática, você está empurrando com a força estática, que essa força você precisa aplicar para que comece o movimento. Então quer dizer que a resultante das forças na direção x vai ser igual a zero, né, porque ainda não começou o movimento. Então eu tenho a favor do movimento a força de atrito estático, contra o movimento, a força que é aplicada, estática, menos a força de atrito estático. Isso é igual a zero, então essa força que eu aplico, ela é igual à força de atrito estática. Então eu posso substituir o valor aqui, que é 230 newtons. 230 newtons. Isso vai ser igual, eu vou tirar esse menor, porque chegou no limite, né? A partir dessa força começa o movimento. É o coeficiente de atrito estático vezes 500. Então, o coeficiente de atrito estático é igual a 230 dividido por 500. 230 dividido por 500, que é igual a 0,46. Faça a mesma coisa para o atrito cinético. O força de atrito cinético vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O exercício falou que precisa de uma força de 200 newtons para manter o movimento, vezes o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, que é 500. Então, o coeficiente de atrito cinético é 200 por 500. 200 dividido por 500 é igual a 0,40. O coeficiente de atrito é um parâmetro adimensional, tá, pessoal? Não tem unidade. Então, nós não vamos colocar a unidade aqui. No exemplo anterior, suponha que você tente mover o engradado amarrado a uma corda em torno dele e puxando a corda para cima com um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Então, agora, nós temos aqui a superfície, e aí você tem um engradado, e ao invés de empurrar, você está puxando com uma corda que vai exercer uma tração, né? O ângulo entre essa corda e a horizontal é 30 graus. Vamos escolher nosso sistema de coordenadas, y positivo para cá, x positivo para a direita. Tá joia? Qual é a força que você deve fazer para manter o movimento com velocidade constante? Então, já entrou em movimento, tá certo? E aí, você quer fazer uma força para manter com velocidade constante. Então, você tem uma tração, tá certo? Aqui você tem o peso, a reação normal da superfície, tem a força de atrito cinético, né, porque ele já tem movimento. E aí nós fazemos de novo, né, todos os cálculos. Na direção y, peraí, isso, vamos pegar uma outra cor de caneta aqui, só para eu pôr um detalhe aqui. Vou pegar branca.
Então, olha só, essa tração que tem um ângulo, ela vai ter uma componente aqui, Tx, a favor do movimento, que vai ser o módulo de T vezes o cosseno de 30 graus, tá certo? E vai ter uma componente em Y aqui que vai ajudar a levantar o bloco, que é Ty, né? Ty vai ser igual a T vezes o seno de 30 graus. Tá já? Então, na direção Y, eu tenho que resultante das forças na direção Y vai ser igual a zero. Né? Escolhi positivo para cima, então eu tenho normal para cima, tenho mais Ty menos o peso vai ser igual a zero, primeira lei. A normal mais essa tração que é T seno de 30 graus, menos o peso que é 500 newtons, isso é igual a zero. Então eu tenho que a normal é igual a 500 newtons menos T seno de 30 graus. Beleza, eu não consigo fazer mais nada, porque eu não sei o valor dessa tração que eu vou aplicar para ocorrer o movimento. Tá? Mas eu vou guardar essa informação aqui. Vamos agora para a direção X. Eu estou sem espaço. Então, na direção X, o que eu tenho? Resultante das forças é com velocidade constante, primeira lei. Né? Resultante das forças é igual a zero. Eu tenho a favor do movimento. Tx, né, contra o movimento, força de atrito cinética, que é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Tá? Isso é igual a zero. Tx é T cosseno de 30 graus, menos o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é 500 menos T seno de 30 graus. Eu conheço, isso é igual a zero, eu conheço o coeficiente de atrito cinético, é 0,40. Então, eu tenho que T cosseno de 30 graus menos 0,40 vezes 500. 0,40 vezes 500 vão dar 200. Menos 200 menos 0,40. T T seno de 30 graus, isso aqui é igual a zero. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos colocar esse T em evidência. Então, eu tenho que T vai ser igual, não, T abre o parênteses, cosseno de 30 graus, menos 0,4, lenta, seno de 30 graus, isso aqui vai ser igual a 200. Tá, passo isso aqui tudo dividindo, acho que eu já posso calcular esse valor. Então, isso vai ser 200 dividido por cosseno de 30. Cosseno de 30 graus. Vai dar 0,87 aproximadamente. 0,87 menos 0,40 vezes seno de 30 graus. Dá 0,2. 0,2. Então, 200 dividido por 0,87 menos 0,2 vão dar 298,5 newtons. 298,5 newtons. Então, vamos voltar no exemplo anterior. Né? O exercício fala que você precisa aplicar uma força de 200 newtons, né, ao longo da horizontal para você ter movimento com velocidade constante. Aqui você vai ter que aplicar quase 300 newtons para ter o mesmo movimento com velocidade constante. Tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre resistência de fluidos, tá, pessoal? Quando a gente joga um objeto em qualquer fluido, né, na água ou no ar, vai existir, tem a força peso para baixo, tá certo? Mas vai existir uma força de resistência do ar,
né, do fluido, uma força de resistência contra esse movimento. Essa força, né, é um para-ação e reação, né? Essa força ela vai depender do fluido e da velocidade. Né? Para fluidos onde a velocidade é pequena, por exemplo, a água, né? Quando você joga uma pedra dentro d'água e a pedra afunda, essa força ela é proporcional a uma constante vezes a velocidade. Para fluidos onde a velocidade é grande, por exemplo, um paraquedista, quando pula sem o paraquedas, uma pessoa saltando, né, sem paraquedas, essas velocidades são grandes, essa força de resistência, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Tá joia? Então, para velocidades baixas, com fluido bem denso, proporcional à velocidade. Para grandes velocidades, é proporcional à velocidade ao quadrado. Né? Então, vamos calcular aqui para essas pequenas velocidades. Então, nós temos, né, um peso para baixo, a força resistiva para cima. Então, vamos adotar aqui o sistema de coordenadas do eixo y positivo para baixo. Então, nós temos resultante das forças na direção y, isso é massa vezes aceleração. Então, eu tenho para baixo o peso, né, menos essa força resistiva, que ela vai ser K vezes V. Isso é massa vezes aceleração. Mas chega um momento, né, quanto mais eu vou aumentando essa velocidade, né, vai chegar um momento que essa força peso vai se igualar a essa força de resistência. E aí eu vou chegar a uma velocidade terminal, né? Quer dizer, um limite dessa velocidade. Então, para V igual a velocidade terminal, né, nós temos que a aceleração é igual a zero, tá certo? Então, nós temos que P é menos kV é igual a zero. P eu posso escrever como massa vezes aceleração da gravidade, menos kV. Esse K é uma constante que engloba dimensões do corpo, a geometria do corpo, as propriedades do meio, né, da resistência do fluido. Então, isso é igual a zero. Então, eu tenho que a velocidade terminal, que eu vou chamar de VT, isso é mg dividido por essa constante K, tá certo? Isso para pequenas velocidades. Já para a situação de grandes velocidades, né, eu tenho, né, o objeto caindo, né, por exemplo, no ar, tenho o peso para baixo, a força resistiva para cima, posso escolher um sistema de coordenadas qualquer, então eu tenho que o resultante das forças na direção y vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. Quais forças eu tenho? Eu tenho peso a favor, contra eu tenho essa força resistiva, que aqui eu chamei de dv ao quadrado, essa constante d ela vai trazer propriedades do meio e também do material. Isso é massa vezes aceleração y. Quando, né, eu chego na velocidade terminal, quando v é terminal, o que eu vou ter? P é massa vezes aceleração da gravidade, menos d, velocidade terminal ao quadrado, isso é igual a zero, né? Aceleração y se torna zero. E disso eu tiro que a velocidade terminal ela vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido por d, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Tá certo? Então, essa é a velocidade terminal para o movimento com grandes velocidades. Então, aqui tem um exemplo, né, mais ou menos o que eu fiz no slide anterior, esse cálculo. E aí, outro exemplo de situação das leis de Newton é a dinâmica do movimento de rotação. Né? Quando nós temos um carro, por exemplo, fazendo uma curva, né, o carro está ao longo de uma curva, os pneus do carro eles vão exercer um atrito, né? Esse atrito ele aponta sempre para o centro da curva, tá joia? Então esse atrito ele vai realizar, né, nesse carro
uma força radial para o centro, para a direção do centro da curva, uma força centrípeta, tá certo? Para dentro da curva. Pois bem, então essa força que mantém o carro dentro da curva, a gente vai chamar de força radial, né? Isso força é massa vezes aceleração radial. Mas lá na aula anterior nós vimos que essa aceleração radial ela pode ser escrita como velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio da curva. Velocidade tangente e aqui o raio da curva. E aí, aqui um exemplo. Um carro está fazendo uma curva plana, com raio R. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada é igual a μe, qual a velocidade máxima com a qual esse carro pode completar a curva sem deslizar? Então, o carro está fazendo uma curva, eu vou pôr o carro aqui como sendo uma bolinha, e ele precisa de uma força radial. Essa força radial é a própria força de atrito estática, que vai manter os pneus para dentro. Então, eu tenho que a força radial vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Mas essa força radial é a própria força de atrito estática, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Como está na horizontal, o carro tem o peso para baixo e a normal para cima. Se aplicar a primeira lei de Newton, nós temos que o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Então, nós temos que isso aqui é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, o coeficiente de atrito estático vezes o peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Isso vai ser mv2 sobre r. E aí nós podemos isolar essa velocidade. Isso vai ser raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade dividido pelo raio. Tá? Então essa é a velocidade máxima que o carro pode fazer na curva sem que ele deslize. Então, já lembrando que ele está na horizontal. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.